Olá, estamos iniciando o nosso Palavra de Esperança, trazido até os vossos lares, as pessoas que nos assistem de diferentes lugares, pela comunidade evangélica de Lajeado. Sou o pastor Eric Nelson e gostaria de iniciar esse momento de culto virtual com uma palavra bíblica que nos acolhe, nos saúda e nos convida a cultuarmos a Deus, ouvirmos sua palavra de coração aberto e na confiança de que Ele nos quer muito bem. Lá na carta aos Gálatas, nós lemos o seguinte, no capítulo 4, versículo 6, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o seu Espírito Santo ao nosso coração, que exclama, Pai, meu Pai. Assim Deus deseja que nós possamos estar com essa confiança, que podemos chegar a Ele, falar de coração aberto, Pai, meu Pai, pois somos seus filhos e filhas. Convido assim nos colocarmos na presença de Deus, abrindo nosso coração em oração a Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo, Ele vem e age em nós, Ele produz em nós confiança e a certeza que podemos ter tanta intimidade contigo, uma intimidade respeitosa, mas também confiante, de podermos Te chamar Pai, meu Pai. Senhor Deus, que assim nós possamos Te ouvir, meditar e também, Senhor, podermos viver como pessoas que têm uma missão, fazem uma diferença nesse mundo e desejam, assim também, ser Teus instrumentos neste mundo, neste século, neste tempo em que nós vivemos. Assim nós oramos, Senhor, no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido a ouvirmos a canção que quer nos, então, levar a prepararmos para a leitura bíblica do nosso culto. Temos a oportunidade de ouvirmos e também podermos refletir sobre algo que Paulo escreveu
a um grupo de cristãos na cidade de Corinto, um grupo que ele conhecia bem, que ele amava muito, mas que lhe causava também muitos problemas, dificuldades. Ele escreve assim na segunda carta, no capítulo 6, portanto, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, diz Paulo, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Queridos amigos de Corinto, diz Paulo, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Até aqui a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. O que esta palavra pode nos dizer para nós, hoje, em 2021, aqui em Lajeado, Vale do Taquari, Brasil, neste mundo atual? Paulo, então, ele escreve a um grupo de pessoas cristãs que ele já conhecia, mas que estavam bastante machucadas, e ele também, pela divisão que havia entre eles. Entre os cristãos em Corinto, havia discussão sobre preferências diferentes, sobre diversas questões, desde estilo de vida, a pessoas que eles preferiam. Existiam também palavras de acusação contra um, contra outro. Também muitas limitações afetivas, ou seja, o pessoal na igreja de Corinto tinha muitas dificuldades em abrir o seu coração, em se deixar tocar pela convivência, pela amizade, pelo amor uns pelos outros. E assim Paulo então escreve mais essa carta para exortar, para chamar a atenção e animar eles. Eu gostaria de falar primeiramente de um aspecto que é a base daquilo que Paulo escreve e diz para eles. Paulo vai dizer que na base, no fundamento dessa convivência entre eles, como cristãos, tem o fato de que, em primeiro lugar, todos eles foram presenteados com algo que ninguém ali merecia. Ou seja, a graça de Deus, ela foi dada, anunciada, presenteada. Mas haviam dois problemas. Muitos não percebiam que tinham recebido
graça presente, aceitação, acolhimento, perdão, não se davam conta disso. Achavam que, talvez pelo seu mérito, pelas suas atitudes ou pela sua vida, por si já estavam numa posição boa ou melhor perante Deus e as outras pessoas. E, em segundo lugar, Paulo também chama atenção para o fato que jogavam fora essa graça. Não reconheciam ou desprezavam, jogavam fora. Não deixavam ela agir da forma como Deus gostaria. Muitas vezes na vida, na tua, na minha, na nossa vida, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, nos negócios, na convivência com vizinhos, nós experimentamos atitudes graciosas. Pense comigo por um instante, pense na sua vida, no seu dia a dia. Desde o dia em que nós nascemos, muitos são os momentos em que nós recebemos algo que a gente fez nada para merecer. Nós somos cuidados por muitos anos, nós somos alimentados, amigos nos acolhem graciosamente, não porque a gente comprou a amizade deles ou porque nós somos bons e merecedores. Quantas oportunidades no trabalho, na escola, nós recebemos como oportunidade dada para nós. Alguém apostou em nós, alguém viu que gostaria de dar uma chance para nós, abrir uma porta, apostar em nós. Um amigo, uma amiga, um marido, uma esposa. Quantas vezes o pai e a mãe expressam essa graciosidade aos seus filhos? E essa graça sempre tem um custo. A graça de Deus, ela teve um custo muito alto. A graça dele foi enviar, doar o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser aquele que fizesse essa reconciliação, essa justificação. Ele é que levou sobre si aquilo que, na balança da justiça entre nós e Deus, seria contra nós, mas Jesus levou isso na sua conta. E ele oferece graciosamente para quem aceita, quem crê, que possa receber essa justiça, esse perdão, essa salvação eterna e viver com ela e deixar ela transformar o seu jeito de ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, toda atitude graciosa, ela tem um custo, então. Quando nós, graciosamente, compartilhamos com amigos, por exemplo, uma refeição, um presente, uma festa, nós estamos doando, estamos compartilhando. Nós tivemos que preparar, que trabalhar, que comprar e assim por diante. Em segundo lugar, então Paulo, ele vai lembrar desta graça de Deus, que precisa ser acolhida, recebida, não desprezada ou desperdiçada. E ele faz isso com uma certa atitude, uma postura. Nós certamente percebemos também que entre nós, muitas vezes, a nossa doação, o nosso gesto em favor de alguém nem sempre é valorizado, nem sempre é recebido. E às vezes ficamos com vontade, quem sabe, de cobrar, de retirar esse presente, essa doação, de falar algo em relação a isso. Paulo, ele tem uma atitude muito interessante. Ele diz que ele tentou de todas as formas, com paciência, delicadeza, conhecimento, doação, realizar o seu trabalho, a sua relação com eles, cooperando com Deus para que essa graça pudesse
agir entre eles e não ficar sem dar frutos. Quando nós somos graciosos com outras pessoas, desejamos que isso seja bem acolhido, que faça bem para as pessoas, que possa alegrar pessoas e assim por diante. Como é bonito ver como um presente, uma amizade, uma vida compartilhada, momentos felizes, são bem aceitos e valorizados. Paulo desejava, então, finalmente, que as pessoas em Corinto aceitassem esse abraço, essa acolhida de Deus, essa graça de Deus, e deixassem que o seu coração se alargasse, ou seja, que o seu coração estivesse aberto para ser impactado, moldado, alegrado por essa presença bonita de Deus. Que pudesse abrir os lábios deles e eles pudessem falar das coisas boas que eles têm recebido. Aliás, falar das coisas boas que temos recebido é algo maravilhoso. Transforma ambientes, momentos, situações, famílias. Falar das coisas boas que temos em nosso coração faz com que o brilho nos olhos, não só nossos, mas de outras pessoas também, se fortaleça. E eu quero encerrar apontando para o fato de que Paulo então espera, ele exorta, ele diz que ele gostaria muito, então, que eles se abrissem para a presença de Paulo, aqueles que estavam junto com ele, como portadores dessa boa nova de Deus, dessa vida em Jesus Cristo, que é a oportunidade dada graciosamente. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, que nós possamos ser cooperadores de Deus, com paciência, delicadeza, procurando superar divisões, machucados, procurando assim ser pessoas que lembram que nós temos recebido muito na vida, de diferentes formas. Em primeiro lugar, de Deus. A vida, oportunidades, pessoas, a fé, a esperança, o perdão, a salvação, a força, o conhecimento. E que assim nós possamos ser cooperadores de Deus, para que o amor, a paciência, a cooperação, a graça possa se espalhar, contagiar mais e mais pessoas dentro da nossa casa, dentro da comunidade e assim também ser vista e impactar muitas pessoas ao nosso redor. Que a graça de Deus seja algo especial na tua vida e que você possa perceber isso e deixar o seu coração abrir-se para isto e falar também das coisas boas que Deus tem feito na sua vida também. Amém. Jesus Cristo,
queremos nos unir de coração nessa conversa com o nosso Pai Celeste. Querido e eterno Deus, tudo veio de Ti. A vida, também a natureza, a Tua criação, tudo pertence a Ti. Obrigado, Senhor Deus, não só pelas coisas materiais, que às vezes são mais ou menos abundantes em nossa vida, mas especialmente pela comunhão contigo, com as pessoas, que é a base da nossa existência. Esta comunhão em compreensão, essa comunhão em entendimento, que faz a vida ser bela, que faz a vida ser algo realmente agradável e prazeroso para Ti e também para nós. Senhor Deus, nós queremos pedir que Tu também nos abra os olhos, o coração, os lábios, para que sejamos pessoas que conseguem perceber, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a muitas realidades que nos desafiam, também, às vezes, com acusações, com divisões, mesmo em meio, Senhor, com tantas preferências diversas, mas que possamos encontrar ali sinais de graça, sinais de união, coisas que nós temos em comum que vêm de Ti e também aquilo que nós temos em comum como pessoas humanas neste mundo. Senhor Deus, abençoa a nossa vida comunitária para que experimentemos muito da Tua graça e assim que sejamos cooperadores Teus neste mundo, onde de fato temos muitas situações de carência de afeto, de amizade, acolhimento, de aceitação. Oramos em especial, Senhor, por aquelas pessoas que se sentem pressionadas a mostrar o seu valor, por aquilo que produzem, por aquilo que têm. Oramos, Senhor, pelos nossos jovens e crianças, que muitas vezes estão à procura de um sentido para a sua vida, de uma esperança para o seu futuro. Também oramos, Senhor, lembrando aqui dos idosos, que nesta época também do mês de junho, são pessoas que, especialmente, nós em nossa sociedade, temos como ponto da nossa reflexão, pessoas que também precisam ser acolhidas na sua idade mais avançada. Acolhidas, aceitas, cuidadas, animadas. Senhor Deus, Te agradecemos pelo pão de cada dia, também pelos sinais de que a nossa economia, o nosso Estado, o nosso país, estão também, Senhor, reagindo em muitas maneiras. Te agradecemos, Senhor, pelas vacinas que estão chegando. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que é sinal de esperança, de trabalho, de competência, de organização, de união. E juntos, Senhor, nós colocamos demais motivos de gratidão a Ti, nas palavras que o Senhor Jesus Cristo orou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção para a tua vida. O Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti, que Ele derrame a sua graça que cuida, que anima, que conforta e exorta.
Que o Senhor Deus alargue o teu coração para receber tudo aquilo que Ele tens para te dar. Que o Senhor Deus abra os teus lábios para proclamar a sua salvação e viver na sua paz, hoje e sempre. Amém. Vamos nós viver como pessoas que não desprezam a presença, a bondade, o cuidado de Deus, e que nós possamos assim também ser cooperadores de Deus nesse mundo, falando, vivendo daquilo que Ele tem feito entre nós. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.